Olá pessoal! No vídeo de hoje vou mostrar para você como é fácil fazer vasos impressos. Você pode desenhar vasos exclusivos com ou sem nome ou simplesmente baixar projetos prontos da internet. Objetos de decoração são excelentes produtos para se imprimir e garantir uma renda extra. Eu fiz uma busca rápida na internet e percebi que existe um bom mercado para essa área de atuação. Cada vez mais as pessoas estão deixando de querer produtos iguais e industrializados e buscando personalização. Dá uma olhada nesses vasos para vender. São lindos, exclusivos e agregam muito valor ao ambiente. Todos eles são possíveis de imprimir em uma impressora 3D. E esse é o desafio de hoje. Eu vou escolher um vaso para imprimir, vamos ver se a qualidade final é aceitável e como vai ficar um vaso impresso com planta completo. E também vamos calcular o custo para saber se vale a pena produzir e vender com uma boa margem de lucro. Eu sou Ricardo Maga, especialista em desenvolvimento de produtos e construção de impressoras 3D. E quero mostrar para você como é possível materializar as suas ideias de forma fácil e divertida. Ou seja, finalmente tirar do papel e dar vida aos seus pensamentos. Antes de eu falar do projeto de hoje, vale explicar para você que é novo aqui no canal o que é a tecnologia de impressão 3D e como ela pode te ajudar a materializar as suas ideias. A impressão 3D é uma tecnologia inovadora que permite criar um objeto físico a partir de um modelo digital. Tudo o que você precisa é ter um computador para fazer um desenho personalizado ou até mesmo buscar na internet um projeto que já esteja pronto. Existem muitos sites em que pode ser baixado um projeto gratuitamente. Aí é só você fazer as modificações, se necessário, como, por exemplo, personalizar o tamanho, detalhes, colocar um nome. Depois de dar o seu toque especial e finalizar o desenho, é só transferir o arquivo para uma impressora 3D, ou seja, salvar o arquivo em um cartão SD e colocar na impressora para imprimir. Ou até mesmo simplesmente conectar o seu computador na impressora direto com o cabo USB e imprimir diretamente do computador. No processo de impressão, as impressoras elas produzem camada por camada de filamento derretido, uma sobre a outra. Ela vai fazendo essas camadas até que a peça esteja pronta. Cada peça possui um tempo de impressão diferente, depende do tamanho da peça e da qualidade que você deseja. Esse processo vai formando o seu projeto, a sua ideia, dando forma ao que você criou até que ele se finalize e você finalmente possa pegar esse objeto nas suas mãos. Demais isso, não é mesmo? Sobre a matéria-prima utilizada, as impressoras de bancada geralmente utilizam filamentos de plástico, que são alimentados e derretidos no cabeçote de impressão. Essa substância derretida é disposta em uma placa ou uma mesa de impressão, seguindo um projeto que foi feito no computador. Nessa etapa, é só acompanhar todo o processo de impressão. Não precisa fazer nada, a impressora faz tudo sozinha. É muito legal ficar somente olhando a impressora imprimir camada por camada e aos poucos o seu objeto vai sendo criado. Para entender melhor todo o processo de impressão 3D, continue comigo nesse vídeo e saiba como eu imprimi um vaso com a impressora que ensino a construir. Fique aqui que já vou te mostrar. Inscreva-se nos nossos canais no YouTube, Facebook e Instagram para acompanhar todos os vídeos e não perder nenhuma novidade. Estarei sempre colocando novos projetos e ensinando ainda mais sobre esse mundo fantástico da impressão 3D. Para começar o projeto de hoje, eu vou passar para vocês 3 dicas de impressão. Como imprimir vasos. Segue a primeira dica. Escolha o desenho ideal. Você pode optar por desenhar algo ou simplesmente usar um dos milhares de arquivos disponíveis na internet. Neste caso, eu vou escolher um vaso que combine com o bambu da sorte, que na verdade não é bem um bambu, é uma planta que eu tenho aqui em casa que eu gostaria de colocar no meu escritório. Essa planta ela é originária da África, mas se popularizou
na cultura chinesa, com vários significados. Segundo as tradições e lendas, a planta atrai sorte, fortuna, prosperidade e ainda energiza os ambientes. Sem falar que é fácil de cuidar e se adapta muito bem nos ambientes internos. Como a minha ideia é colocar no escritório, eu quero trazer um pouco de natureza para o ambiente de trabalho. Olha que ideia legal para quem está de home office. Esse é o site do Thingiverse, é um site bem bacana onde a gente consegue baixar vários projetos, a maioria deles são free, são de graça. Eu fiz uma busca aqui por vaso poligonais, vocês podem ver aqui que apareceram várias ideias bacanas, né? Tem Pokémon, tem uma caveira, um vaso para colocar plantas pequenas. No nosso caso eu vou escolher o primeiro porque a planta que eu quero colocar nesse vaso é uma planta relativamente alta, grande, é um bambu. Então precisa de um vaso um pouco mais largo, um pouco mais alto, certo? Esse projeto aqui parece bem legal, então nós vamos baixar ele e vamos abrir no nosso programa fatiador para a gente ver como que ele vai ficar na nossa mesa. A minha mesa ela tem 300 por 300, ou 30 centímetros por 30 centímetros. O vaso ficou muito pequeno aqui, então eu vou aplicar o fator de escala. Eu vou aumentar ele em 250% para a gente saber o tamanho. Ótimo. Vocês podem ver aqui que praticamente o vaso ficou do tamanho da minha mesa de impressão. Então é exatamente isso que eu preciso. Vamos acertar as configurações. Eu vou acertar aqui a extrusora que eu quero, que é onde eu coloquei o PLA. Vamos diminuir aqui o percentual de preenchimento da peça, né? Eu vou colocar aqui um preenchimento só de 10%, porque a peça não precisa ser maciça, ela pode ser um vaso oco no meio das paredes. A temperatura, nós vamos acertar a parte da temperatura, porque eu estou trocando de material, então como a ideia é usar o PLA ele funciona numa temperatura menor. Eu vou baixar aqui a temperatura da mesa e a temperatura de extrusão do plástico. Vou colocar aqui 210 graus, é uma temperatura muito boa para o PLA, até porque ela na verdade é um pouco acima do que normalmente eu uso, mas a ideia é que realmente o plástico seja bem fundido para evitar vazamentos de água. Todo o resto está ok, vamos para o fatiamento. Então aqui vocês podem ver a peça já fatiada. Eu vou mostrar aqui qual é o processo que o programa faz uma simulação. Então a primeira camada, deixa eu dar um zoom aqui. Na primeira camada, para mostrar para vocês, olha só, essa colmeia que ele forma é exatamente o preenchimento. A ideia é que ele não preencha completamente de plástico e sim deixe esse vazio no meio para a gente economizar matéria-prima e deixar o produto um pouco mais leve. Vocês podem ver aqui, ó, entre as paredes interna e externas existe um vazio no meio. Na verdade ele é o preenchimento de 10% apenas. Olhando bem de perto aqui, ó, vocês conseguem ver que existe o layer com duas camadas ali, duas camadas de perímetro de plástico. Como eu quero um produto que seja estanque, que ele não tenha problema de vazamento de água, eu vou voltar aqui e nós vamos aumentar essa camada para 3 camadas, para 3 perímetros de plásticos. Isso vai tornar a parede um pouquinho mais grossa, garantindo que a água não vai passar por esse vaso. Também eu vou aumentar um pouco o fluxo, então eu aumentei aqui em 10% o fluxo de plástico para garantir que uma camada esteja bem vedada, ocorra a vedação entre as camadas. Podem ver aqui, ó, aqui dá para ver as 3 linhas do perímetro, tanto interna como externa, e os 10% de preenchimento continua sendo um vazio no meio das paredes. Eu já fiz alguns testes, então isso aqui é suficiente para garantir a estanqueidade e o nosso produto está praticamente fatiado. E aí nós vamos para a impressão. Segunda dica, a escolha do material. Após você escolher o projeto do vaso, já sabendo qual é o desenho que você quer, é necessário escolher o material que ele será impresso. A primeira escolha é o tipo de matéria-prima. Entre as principais estão o ABS, o PETG e o PLA. Cada material possui a sua vantagem e a sua desvantagem.
Materiais mais complexos tendem a custar mais caro, como é o caso do PETG e outros materiais que eu ainda nem citei aqui. O ABS é uma escolha boa também, mas para impressões grandes, como é o caso de um vaso de 200 milímetros de diâmetro, é necessário que a sua impressora seja fechada, não pode bater vento, não pode esfriar, você tem que manter o calor da peça para evitar que ela empene ou abra uma rachadura no meio. E como o vaso é algo molhado, eu não quero correr o risco de uma trinca deixar vazar a água e acabar estragando o móvel ou o piso do meu escritório. Neste caso, a melhor escolha, considerando o custo e propriedades do material, é o PLA. Sem falar que o PLA é um termoplástico biodegradável, de origem natural e de fontes renováveis, como o amido de milho ou cana-de-açúcar. A parte ruim desse material é que ele começa a amolecer aos 60, 65 graus mais ou menos. Caso o vaso seja para uma área externa com exposição direta ao sol, não é muito recomendado. No meu caso, como será para um ambiente interno, não vejo problemas em usar um vaso biodegradável, de origem natural, que possui excelente acabamento, brilho superficial e boa resistência. O segundo passo para a escolha do material é escolher a cor. No meu caso, eu vou escolher uma cor chamativa. Na verdade, como eu possuo dois bicos de extrusores na minha impressora, eu vou fazer um degradê, começando com a cor azul e terminando com a cor verde. Vamos ver como vai ficar. A escolha da cor deve levar em conta o ambiente onde será colocado o vaso. De uma forma geral, precisa criar um contraste com o fundo, ou seja, se a parede é clara, o ideal é que o vaso seja de uma cor escura, e vice-versa. Ou pelo menos possua algo intermediário, como uma base ou pés de uma cor que entre em contraste. Normalmente, busca-se uma harmonização com outros objetos no ambiente, não esquecendo que a própria planta também possui suas cores, verdes, flores, etc., que precisam harmonizar com a cor e o estilo do vaso que será impresso. A terceira dica que trago são as configurações para imprimir. Na hora de fazer o fatiamento da peça, lembre-se que o vaso precisa ser estanque, isto é, precisa reter líquidos no seu interior. Então, alguns detalhes nas configurações são essenciais para garantir que não ocorram vazamentos, tanto nas laterais quanto no fundo do vaso. A primeira dica é garantir que tenha pelo menos 3 camadas de plástico no perímetro da peça, quer dizer, na parte externa e na parte interna da peça. Mesmo que o preenchimento das paredes esteja com apenas 10%, as 3 camadas no perímetro devem garantir a estanqueidade do produto, evitando vazamentos de água. Outra opção de configuração é aumentar um pouco o fluxo de material para que tenha mais material de contato e garanta uma vedação entre as camadas. Normalmente eu uso algo em torno de 110%, ou seja, 10% a mais de material do que o normal. Já aconteceu comigo de, após imprimir um objeto que deveria ser estanque, acabou vazando. Nesse caso, existe solução também, dá para aplicar alguma resina, algum produto dentro que vai fazer a vedação. Mas o ideal mesmo é que a peça saia da impressão 3D pronta para ser utilizada sem vazamento nenhum. Agora que já escolhemos o vaso, o material e a cor, e já temos ele fatiado pronto para imprimir, vamos lá, hora de imprimir. Considerando o tamanho do vaso, que é cerca de 210 mm ou 21 cm de diâmetro, ou seja, praticamente o tamanho da minha mesa de impressão inteira, a altura, uns 130 mm, 13 cm mais ou menos de altura, isso deve levar em torno de 8, 9 horas de impressão. Então, eu vou deixar a impressora trabalhando durante a noite e amanhã cedo eu venho aqui, o produto deve estar pronto.
Ficou pronto o vaso. É um vaso diferenciado que você não encontra por aí. O acabamento ficou muito legal. Com brilho, eu usei duas cores para imprimir, então ele começou aqui na cor azul e terminou verde, fazendo essa passagem degradê na cor. Ah, esse vaso também pode ser usado como modelo, quer dizer, você pode tirar um molde de silicone em cima dessa peça ou qualquer outra peça que você imprimir e você pode fazer outros vasos a partir do molde de silicone em uma escala um pouco maior. Você pode utilizar resina ou até cimento para fazer outros vasos. Na verdade, ficou tão legal e bonito esse vaso que a minha esposa acabou confiscando o vaso para ela. Ela vai colocar uma orquídea e quer deixar na sala. Então eu vou ter que imprimir outro vaso para colocar no meu escritório. Eu gostei desse modelo, então eu vou imprimir exatamente o mesmo vaso, só que eu vou mudar a cor. Eu vou usar uma cor roxa porque eu tenho outros objetos no meu escritório que vão combinar com essa cor. A parede do meu escritório é branca, então o roxo também cria um contraste e vai ficar muito bacana. Veja como ficou o vaso final, já pronto, montado com bambu da sorte plantado. Quantas vezes você teve alguma ideia e não conseguiu colocar em prática? Isso acontece muitas vezes por causa da falta de informações ou falta de um conhecimento mais aprofundado das tecnologias que estão crescendo, como é o caso das impressoras 3D. E mesmo que você tenha certo conhecimento sobre o tema, ainda vai depender de pessoas que são especialistas no assunto, e isso acaba impedindo que muitas ideias saiam do papel. Acabam morrendo sem tornar realidade e o pior de tudo, acabam caindo no esquecimento. Você já deve ter passado por uma situação em que achou algo muito legal na internet ou no supermercado e pensou: puxa, que legal, eu já tinha pensado em algo parecido e agora eu encontro isso pronto. Pois é, a diferença entre o que você pensou e o que você encontrou é que alguém tirou a ideia do pensamento e conseguiu tornar realidade. Pare para pensar. Alguém está ganhando dinheiro com uma ideia que você também teve. Poderia ser você, não? Lógico, eu estou colocando isso nos seus extremos para incentivar você a tornar as suas ideias em realidade, porque no final é isso que faz a diferença. E pode ser que essa sua ideia de hoje não seja tão boa, mas quem sabe a próxima, ou dentro de 10 ou 20 ideias que você vai ter, uma seja fenomenal, e isso pode mudar a sua vida. A questão é que você só irá saber se você realmente tentar. Quanto de conhecimento é necessário para ter uma impressora 3D e materializar as suas ideias? É completamente normal sentir medo ao pensar em aprender uma nova tecnologia do zero. Parece difícil, no entanto, as recompensas são ainda maiores do que todos os esforços necessários para se tornar um especialista. A boa notícia é que você pode estar carregando alguma das características necessárias para se tornar um especialista em impressão 3D. E isso pode ser a ferramenta que falta para você testar as suas ideias, para tornar mais fácil a transformação do seu pensamento em um produto físico. E como especialista em desenvolvimento de produto, eu digo para você, alguns projetos até não irão funcionar direito, mas mesmo assim você vai aprender com o processo. Só que em compensação, alguns produtos, alguns projetos que você desenhou, que você imprimiu, que você vendeu ou presenteou alguém, irão cruzar no seu caminho novamente. Você irá encontrar na casa de alguém ou algum amigo irá comentar com você e você sentirá um orgulho muito grande do que você fez. Melhor ainda, se a sua ideia tornar-se popular, como aconteceu com os post-it da 3M, ou até mesmo aqueles spinners, que são aqueles brinquedos de ficar girando nos dedos, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Os recursos disponíveis atualmente são imensos, portanto, você pode utilizá-los para aprender sobre a tecnologia sem gastar muito dinheiro. A má notícia é que muitas pessoas resolvem comprar uma impressora 3D sem ter nenhum conhecimento e ficam dependendo de técnicos para fazer a calibragem, a programação, as manutenções,
as coisas acabam dando tudo errado e a motivação vai embora e com isso acabam desistindo. Imagine você querendo materializar uma ideia que teve, conseguiu achar o projeto na internet ou até mesmo desenhou, mas na hora de imprimir saiu tudo errado e pior, você nem sabe onde foi o erro e consequentemente não tem nem ideia de como consertar. Por isso é necessário investir no conhecimento, buscar informação, saber quais são os problemas que podem ocorrer e como consertá-los, conhecer o equipamento, as ferramentas para poder resolver os problemas que possam ocorrer. E não é só na parte técnica. Se você pretende ganhar dinheiro com um negócio próprio, é necessário aprender também como vender seus produtos, como encantar seus clientes, como fazer parcerias e, lógico, controlar a parte financeira. E falando sobre a parte financeira, vamos voltar no nosso projeto do vaso. Lembram que no começo desse vídeo eu fiz uma pesquisa de preço dos vasos decorativos que existiam para vender? Os preços variavam entre 70 a 250 reais mais ou menos. Esse vaso que foi impresso, poderíamos vender rapidamente por uns 80 reais, sendo bem conservador. Considerando a quantidade de plástico usado, vocês podem ver na balança que o peso final foi em torno de 212 gramas. Considerando que o quilo do PLA está em torno de 80 reais, então o custo de plástico para imprimir esse vaso de 212 gramas foi de 17 reais, trazendo uma margem de contribuição de 63 reais. Podemos dizer que a margem bruta desse produto está em torno de 78%. Nada mal, né? Então, pessoal, fica a dica. Vasos e objetos de decoração são excelentes produtos para se imprimir e colocar no portfólio de produtos de vocês. Quer saber de uma grande oportunidade? Você já pode iniciar seu caminho para materializar suas ideias de forma certa e ainda conseguir uma renda extra e lucrar o bastante para que essa possa ser a sua renda principal. Isso é incrível e totalmente possível. Monte a sua impressora 3D. Aprenda como ela funciona e quais os tipos de configurações você pode fazer, os tipos de materiais, como corrigir os problemas que podem ocorrer e comece a criar objetos, materializar as suas ideias e vender os seus produtos. Veja essa ideia do vaso, por exemplo. Simples e lucrativa. Embelezar os cômodos de uma casa ou de um escritório é uma ação que se relaciona tanto com a estética quanto a própria organização do ambiente. Ideias de decoração não faltam, e essa atitude pode ser até considerada a reflexão dos traços da personalidade das pessoas nos móveis da casa. Decorar um ambiente o torna mais funcional, agradável e harmonioso, valorizando a casa ou o escritório e transmitindo a personalidade das pessoas que habitam esse ambiente. Sim, o projeto se torna tão empolgante que você não quer mais parar. Vale a pena investir no seu conhecimento, montar uma impressora 3D, transformar as suas ideias em objetos, desenvolver sua criatividade e aumentar a sua renda, vendendo o seu conhecimento, a sua criatividade para outras pessoas. Suas impressoras estarão sempre funcionando e imprimindo as suas ideias e necessidades. Elas podem funcionar 24 horas por dia, assim como eu fiz quando eu deixei imprimindo o vaso e fui dormir. No dia seguinte eu cheguei e o vaso estava pronto. Não depende de outras pessoas ou de estar presente fisicamente. E isso é fantástico. É muito motivador. O sucesso depende apenas de você, da sua criatividade e do seu talento. Se você quiser saber mais sobre como montar a sua impressora 3D, venha comigo e se inscreva em nossos canais no Instagram, YouTube e Facebook. Inscreva-se e acompanhe nossos vídeos, onde eu ensino um passo a passo para montar sua própria impressora 3D e replicar outras impressoras a partir da primeira, a baixo custo e o melhor de tudo, realizando suas próprias manutenções e produzindo as suas próprias peças de reposição. E se você gostou, então compartilhe esse vídeo e essa ideia para aquelas pessoas que se beneficiarão com esse conhecimento. Agradeço imensamente, um grande abraço e até o próximo encontro com Ricardo Maga.